Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, capítulo de número 2, versículo de número 21. Lucas 2, de 21 a 35. Assim diz o texto: completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, pedimos que a tua palavra fale conosco. Pedimos, ó Deus, que como o Senhor já tem falado conosco neste culto, nós pedimos que continue, Pai. Fale ao nosso coração e confronta-nos onde precisamos, para que sejamos cada dia mais a imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em nome dele que nós oramos. Amém. Havia um homem, um escritor, chamado Pavese Cesare. E ele disse o seguinte: esperar ainda é uma ocupação. Terrível é não ter o que esperar, ou não ter nada que esperar. Algo que todos nós passamos ou temos se chama expectativas. Algumas mulheres, por exemplo, têm a expectativa de esperar um bebê. Algumas senhoras têm a expectativa de esperar um neto. A expectativa talvez de conseguir um emprego novo. A expectativa de ter um cargo novo na empresa. Para os adolescentes, a expectativa de passar no vestibular. Final de ano, será que eu passei ou não de ano? Há também a expectativa para os jovens de conseguir um concurso que dê estabilidade para o restante da vida. Todos nós temos expectativas e algo pela quais nós esperamos. E a pergunta que fica é: quais são as suas? O que você aguarda? Ou talvez você já tenha lido em algum lugar 10 coisas para fazer antes de morrer. Talvez você já tenha lido sobre os 10 livros mais importantes que você deve ler antes de morrer. Muitas coisas nós esperamos. Esperamos momentos certos. E diante disso eu gostaria de contar uma história de um homem chamado John Coltrane.
John Coltrane foi um dos maiores saxofonistas que o mundo do jazz já teve. Era um ídolo para o mundo do jazz. Como ele tocava, parecia que o sax falava em suas mãos. Mas, como um ótimo saxofonista, ele era um péssimo homem diante de Deus. Um homem que buscava as coisas mais miseráveis e repudiantes da vida. Até que um dia, depois de uma overdose, ele foi transformado pela graça de Deus. Deus o alcançou. E agora, como músico, ele entendia que a sua música seria para a glória de Deus. Então, ele continuou fazendo música, continuou no meio do jazz, mas de uma forma diferente, entendendo que toda música que ele tocasse não seria para ele, mas seria para a glória de Deus. E Os Guinness, autor do livro O Chamado, conta sobre uma música em especial dele, chamada Amor Supremo, e diz: depois de uma interpretação absolutamente extraordinária de Amor Supremo, Coltrane saiu do palco, derrubou o saxofone e disse simplesmente: Nunc dimittis. Coltrane sentiu que nunca poderia tocar a peça com mais perfeição. Se toda a sua vida tivesse sido vivida para aquela oração de jazz, de 32 minutos apaixonantes, valeria a pena. Ele estaria pronto para ir, porque ele glorificou a Deus com o que ele mais sabia fazer, tocando sax. Há expectativas de uma vida toda, e há encontros que transformam realidades caídas e miseráveis em momentos sublimes e novos. Coltrane encontrou este momento. Ao tocar a música, ao tocar a peça Amor Supremo, ele disse: Nunc dimittis. Uma palavra latina para dizer: Senhor, o que eu precisava fazer eu fiz. Podes me levar. Mas Coltrane não tirou isso da sua cabeça. Coltrane tirou isso do Evangelho de Lucas. Olhe para a sua Bíblia e veja o versículo de número 29. Lucas diz: agora, Senhor, podes despedir. Coltrane conhecia o Evangelho de Lucas. E os irmãos, em algumas versões, encontram nos subtítulos o seguinte escrito: Nunc dimittis, que significa: podes me levar agora. Lucas, o escritor do Evangelho, mostra que o seu Evangelho começa de modo muito alegre. Um Evangelho marcado por alegria. Olhem, meus irmãos, o Cântico de Maria, capítulo 1, versículo de número 46. A minha alma engrandece ao Senhor. Este cântico foi conhecido como Magnificat por muito tempo. Depois, no capítulo 1, versículo 67, nós temos o Cântico de Zacarias, que ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que por muito tempo este cântico foi conhecido por Benedictus. E então nós temos o cântico de Simeão, o cântico Nunc dimittis, podes me despedir, Senhor. Lucas escreve o seu evangelho para pessoas que deveriam entender a importância de Jesus. E quando Simeão escreve essas palavras, ele estava entendendo a importância de Jesus. Ele estava encontrando a paz para poder dizer: podes me levar. Meus irmãos, hoje, nessa noite, eu gostaria de falar com vocês sobre a paz que nos permite dizer: podes me levar. O Evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais bonitos da Bíblia, porque ele mostra de forma detalhada como foi a vida de Cristo. Ele mostra e demonstra e relata a linda vida que Cristo teve, desde o seu nascimento até a sua morte. E os primeiros versículos de Lucas, desse trecho que nós lemos,
mostram que José e Maria caminhavam e, completados os 8 dias, levaram o menino para a circuncisão. Levaram Jesus para ser circuncidado, cumprindo o que a lei dizia. Levítico, capítulo de número 12, diz que quando uma mulher tivesse um menino, ela deveria esperar 7 dias por causa do tempo de purificação, e então no 8º dia levar o menino para ser circuncidado. Maria e José fazem isso, cumprem o que a palavra está dizendo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E daí no versículo de número 22 diz que passam mais alguns dias, exatamente 33 dias, porque Levítico, capítulo de número 12, diz que depois que o menino é circuncidado, a mulher deveria então agora esperar mais 33 dias, para outro tempo de purificação, para levar o menino e consagrá-lo. Diz o texto: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Jesus está cumprindo todos os mandamentos que ele precisava cumprir, desde o seu nascimento. Diz ainda o texto, versículo 24, que eles ofereceram um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. E então deram um par de rolas ou 2 pombinhos. O que isso significa? José e Maria não tinham o suficiente para dar um cordeiro, mas em seus braços estava o Rei do Universo. O Cristo chegou de forma humilde, numa estrebaria, e quando foi oferecer sacrifício, seus pais deram apenas o menor, porque não tinham condições, mas nos seus braços carregavam o grande Messias. Por isso, quando há pais para dizer, podes me levar, isso acontece no cumprimento do que se esperava. Simeão estava vendo Jesus cumprir tudo quanto a lei mandava que ele cumprisse. Diz o texto que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E eu não sei se os irmãos conhecem muito quem é este homem. E de fato não há como conhecermos muito, porque ele não aparece em outra passagem a não ser esta. Simeão não aparece em outro lugar da Bíblia, a não ser em Lucas, capítulo de número 2, com o seu cântico maravilhoso. Mas nós sabemos que Simeão era um homem justo. Simeão era um homem que acreditava que o Messias viria. Mas além de ser justo, Simeão também era um homem piedoso. Ou seja, o seu coração se concentrava absolutamente em buscar a Deus e conhecer mais de Deus. Ele era um homem sensível e temente a Deus. Meus irmãos, além de piedoso e justo, Simeão, segundo o versículo de número 26, era um homem abençoado. Se nós pudéssemos conhecer um homem abençoado, deveríamos conhecer Simeão. Porque o Espírito Santo revelou a ele que ele não passaria da morte sem que antes visse o Messias. Já pararam para se perguntar o que isso significa para ele? Simeão era judeu. Simeão conhecia Gênesis capítulo 3, versículo 15. Conhecia a promessa do descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente. Simeão conhecia todas as histórias bíblicas que apontavam para Jesus Cristo. Simeão conhecia todas as leis que apontavam para Cristo. Simeão conhecia todas as profecias dos profetas que apontavam para Cristo. Simeão aguardava de forma ansiosa o Messias. Diz o texto, versículo de 25, que ele esperava a consolação de Israel. Sabe por que ele esperava a consolação de Israel? Porque ele sabia da sua limitação como judeu. Ele sabia da sua limitação como homem. Guimarães Rosa diz que esperar é reconhecer-se incompleto. Simeão se reconhecia incompleto e por isso esperava o Messias. O texto diz que ele, guiado pelo Espírito, foi ao templo, porque lá estaria o menino Jesus, o que cumpriria toda a lei
em seu lugar. Simeão pôde ver o cumprimento daquilo que ele esperava. E eu te pergunto, o que você espera? O que você aguarda? Uma verdade é que todos esperam algo. Todos nós esperamos alguma coisa. Mesmo que não sabemos exatamente o que, nós esperamos. Herman Bavinck diz que o homem sempre espera algo, sempre precisa de um mediador. Calvino diz sobre um senso de divindade que está em cada homem e que espera alguma redenção. E sabe como você pode comprovar isso? Olhe os filmes que nós temos. Filmes com super-heróis, filmes com príncipes encantados, finais felizes, amores perfeitos. Tim Keller diz sobre 5 desejos que habitam em todos os homens. O primeiro deles é o desejo de investigar as profundezas do espaço e do tempo. Todos os homens querem saber as profundezas do espaço e tempo. Mas todos os homens também querem de alguma forma escapar dos confins da morte. Ninguém aqui quer morrer. Ou quer porque já conhece Jesus. Um outro anseio é por ter comunhão com seres que não são meramente humanos, que são mais do que humanos, que são sobrenaturais. Um outro anseio que ele diz é encontrar um amor que dure a vida toda, que acabe com todo o sofrimento e que cure perfeitamente todas as coisas. E o último anseio que ele diz é que todos buscam alguma forma de vencer o mal definitivamente. Então, de alguma forma, nós temos este anseio dentro do nosso coração. Algum destes. Mas o Simeão nos ensina que todos estes anseios só são satisfeitos em Jesus Cristo. É por isso que ele diz: Senhor, podes me despedir em paz. Simeão encontrou em Jesus a possibilidade de entender o eterno e o infinito. Simeão encontrou em Jesus a possibilidade de escapar da morte eterna. Simeão encontrou em Jesus o único modo de amar perfeitamente. Jesus amou sem darmos nada em troca. Simeão encontrou o único jeito de triunfarmos o mal para todo sempre, porque em Cristo somos mais que vencedores. O que a gente aprende em Simeão? Que em Cristo nós encontramos tudo quanto nós esperamos, porque Ele cumpriu tudo em nosso lugar. Mas o texto continua. O texto diz que Simeão pegou o menino do colo de Maria. Imagina para uma mãe conhecer uma pessoa que ela nunca viu, mas essa pessoa pegar o menino e então começar a louvar a Deus dizendo: Senhor, podes me despedir em paz, porque o teu servo viu a salvação segundo a tua palavra, a qual o Senhor preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo em Israel. Simeão continua a história com um cântico, em que ele mostra uma promessa sendo cumprida, e a única coisa que ele pode fazer é louvar a Deus. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas o Evangelho de Lucas é cheio de louvores no seu início. Cântico de Maria, cântico de Zacarias, cântico de Simeão, e até alguns dizem o cântico de Isabel. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas é marcado por alegria do começo ao fim. Começa dizendo: trago-lhes boas novas de grande alegria. Capítulo de número 15, no meio do Evangelho, a festa no céu porque uma pessoa se converte, parábola do filho pródigo. E no final diz: os discípulos voltaram para Jerusalém alegres. Meus irmãos, por que crente canta e se alegra tanto? Porque Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria. Simeão tem a visão daquele que traz salvação.
Não uma salvação qualquer, mas como já dissemos, aquela que ele esperava ansiosamente. A paz invadiu o coração de Simeão, porque a palavra de Deus se cumpriu. Ele viu a salvação em forma de homem. Deus cumpriu a promessa, não só para ele, mas para nós que lemos a carta de Lucas, o Evangelho de Lucas hoje. A salvação que o povo necessitava estava ali naquele bebê. Aquele bebê tão delicado continha a força do Deus Emanuel. Aquele bebê tão pequeno, tão terno, continha o poder do Rei Jesus. Aquele bebê tão frágil continha a majestade do Rei do Universo. Naquele bebê estava a salvação que Simeão tanto aguardava. E diz o texto que Deus preparou isso diante de todos, preparou isso diante de todo o povo. Meus irmãos, preparar isso diante de todo o povo quer dizer que Jesus se tornou homem como nós somos e andou por todos os lugares como nós andamos, demonstrando a glória do Pai, demonstrando a glória do unigênito do Pai, que só Ele poderia demonstrar. E diz que Ele seria luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Jesus não veio só para o povo judeu. A sua salvação não estava restrita a um pequeno povo. A salvação de Jesus, como diz em Apocalipse, foi estendida a toda tribo, língua, povo e nação, sem distinção. Lembram-se do propósito de Lucas? Falar de Cristo e que Cristo veio tanto para gentios e judeus. É por isso que ele escreve, luz para os gentios. Mas mais do que isso, cumpre a promessa de Isaías. Jesus viria para ser luz na escuridão dos gentios e do povo de Israel. Diz o texto, versículo de número 33, e estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. José e Maria já tinham recebido o anjo, já tinham ouvido falar que o seu filho seria grande, altíssimo, Deus altíssimo, mas eles ainda não entendiam que Jesus Cristo era tão grande, mas tão grande, que ele seria luz para o mundo, e não só para o povo de Israel. O que será que nós podemos aprender com essa cena? O que será que Simeão, no seu cântico, ensina para nós? Ensina que a paz que ele teve está diretamente relacionada com ver Jesus Cristo. Sua alegria, seu louvor, sua adoração, nada mais é do que a visão da salvação encarnada. Simeão viu a salvação, os olhos de Simeão contemplaram a restauração, a consolação, a salvação de Israel. Nada mais lhe importava, ou nada mais lhe enchia o coração de alegria do que essa visão. Simeão não precisou ver as curas de Cristo. Simeão não precisou ver os milagres. Simeão não precisou ver a pregação no Sermão do Monte. Simeão viu o bebê. E tendo visto o bebê, ele se alegrou e disse: Senhor, podes me levar. Meus irmãos, o que importava para Simeão era ver a salvação. E ele viu. E ele viu que essa salvação não é restringida apenas aos judeus, mas ela era luz para os gentios, salvação para todo aquele que nele crê. Vinde, cantai, Jesus nasceu, proclamai em derredor que foi por grande amor. Meus irmãos, Jesus Cristo vive e a sua salvação foi por grande amor. A outra coisa que nós aprendemos, falemos deste amor, porque não está restrito a nós. Isso não é segredo, mas isso tem que ser falado a todo mundo, aos quatro cantos. Então nós aprendemos nessa noite, que quando a paz para dizer, podes me levar,
Isso acontece no cumprimento do que se esperava. Isso acontece na visão da salvação. E por último, isso acontece na convicção da redenção. Olha os versículos 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua alma, Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão agora não está mais com o menino e se dirigindo a ele, mas ele torna aos pais e roga as bênçãos de Deus aos pais. Mas agora ele se dirige a Maria, uma mãe, uma recém-mãe, e traz notícias boas e ruins para ela. Notícias boas e duras para Maria. Ele não falaria algo desse tipo a uma mãe, caso ele não tivesse certeza daquilo que ele estava dizendo. E meus irmãos, Simeão não aparece mais em nenhum outro lugar da Bíblia. Ele tinha tanta convicção do que ele estava dizendo, que nunca mais ele aparece. Nós não vemos Simeão quando ele cura a sogra de Pedro, quando Jesus cura a sogra de Pedro. Nós não vemos Simeão quando Jesus prega no monte. Nós não vemos Simeão quando Jesus estava multiplicando pães e peixes. Nós não vemos Simeão quando Jesus expulsa os comerciantes do templo. Nós não vemos Simeão quando Jesus diz: fariseus, raça de víboras. Mas Simeão tem certeza daquilo que ele diz. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Eu, Simeão, tenho certeza que este menino será a causa de salvação de muitos, mas também será a perdição de muitos. Em Jesus Cristo, meus irmãos, não haverá meio termo. Este menino está destinado. O texto de Romanos diz que Jesus Cristo seria pedra angular, porque Deus o colocou lá. Levantei em Sião uma pedra. 1 Pedro diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Simeão está dizendo o que Pedro vai dizer muitos anos depois. Simeão tinha convicção. Simeão tinha convicção da importância de Jesus na redenção. Mas para aqueles que não creem, ele será destruição, tanto para ruína. 1 Pedro, continuando falando da pedra eleita e preciosa, diz que alguns tropeçarão nessa pedra. São para estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Ou seja, Jesus Cristo, como diz o texto, será alvo de contradição, sinal de oposição. Jesus Cristo vai marcar quem crê nele e quem não crê. Ele mesmo disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Simeão sabia que Jesus Cristo seria alguém totalmente diferente. Ele tinha convicção disso. Jesus é alguém que divide a história de uma vez por todas. Não só a história do mundo, mas a minha e a sua. E então Simeão diz: também uma espada, Maria, transpassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aqui vem a notícia pior para Maria: o seu filho morrerá. Será como uma espada, Maria, entrando bem na sua alma. E se nós formos para o final do Evangelho, nós vamos ver quão Maria sofre pela morte do seu filho. Essa é uma notícia tão difícil, que até mesmo quando Jesus dizia aos apóstolos: eu terei que morrer
Pedro dizia: não, Senhor, tu nunca morrerás. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, Senhor, eu sempre estarei contigo. Não acredito que o Senhor terá que morrer. Jesus teve que morrer e muita gente não acreditou, porque essa era uma notícia muito dura. Mas foi uma notícia que nos deu a salvação. Diz que para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, através da morte e ressurreição de Cristo, a graça atinge o lugar mais essencial do nosso ser, o coração, onde Salomão diz que procedem as fontes da água e da vida, as fontes da vida, onde Salomão diz que se nós olharmos para o coração é a mesma coisa de olharmos para nós mesmos. O coração é onde abriga todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, e é lá que a graça atua, é lá que Jesus Cristo vive e diz: haja vida, e ali há. Meus irmãos, tudo isso acontece para que se manifestem os pensamentos dos corações. Emílio Garófalo, um pregador lá de Brasília, diz: a encarnação de Jesus não foi para fazer turismo, não foi para mostrar o caminho de que a gente consiga se resolver fazendo tão bem quanto ele. E Agostinho diz: o que fez o homem foi feito homem para que o pão sentisse fome, para que a fonte da água sentisse sede, para que a luz viesse a dormir, o caminho se cansasse da jornada, a força se tornasse fraqueza, a vida viesse a morrer. Salvação só vai ser atingida pela morte deste neném, Jesus Cristo. Meus irmãos, a vinda de Cristo é o que nos traz salvação. A vida dele e a morte e ressurreição é o que transformou o meu coração e transformará ou já transformou o seu. Creia nisto, como Simeão cria. Quando a paz para dizer podes me levar, isso acontece no cumprimento do que se espera. Isso acontece na visão da salvação. E isso acontece na convicção da redenção. Eu quero concluir dizendo que Simeão foi um homem realizado. Talvez você tenha muitas expectativas na sua vida. Muitas delas. Como ser bem-sucedido, como ter um bom emprego, como marcar a história com o seu nome. Eu, Vinícius, fiz isso. Talvez você tenha a expectativa de construir grandes riquezas para deixar para os seus filhos, horas. Vou construir riquezas sobre riquezas. No entanto, a gente aprende com Simeão, um homem que foi realizado, que a principal coisa, mais importante, é ver Cristo, mesmo que ele fosse um bebê. E Simeão não teve o seu nome na história, a não ser neste capítulo. Nunca mais ouvimos falar dele. Quais são as suas expectativas? Eu espero que você não passe deste Natal sem ter no seu coração a paz de Cristo. E sem ter renovado as melhores expectativas para o Natal, que só podem ocorrer em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Simeão, um homem realizado, encontrou verdadeira paz quando o seu tão esperado Messias apareceu e lhe mostrou a salvação que tanto esperava. A nossa maior realização é conhecer e viver com Jesus para poder dizer: Nunc dimittis, Senhor, estou pronto para me levar. Já conheço Jesus Cristo, o Senhor, autor e consumador da minha vida, da minha fé, da minha salvação. Meus irmãos,
Diante disso, eu gostaria que cantássemos o hino de número 237. Vinde e cantai, Jesus nasceu, à terra a luz desceu, a graça infinda ao mundo vem.